né? A gente já viu um pouco das bases teóricas do desenvolvimento infantil. Logicamente que para o desenvolvimento humano é diferente, porque se trata de todas as fases da vida humana. Então, desde a vida intrauterina, logicamente, até os idosos, né? Mas, como é um conteúdo, um assunto de bem domínio de vocês, acredito eu, né? Para a gente fechar essa questão pedagógica, e que suponho, sugerindo que não vai ser tão cobrado, em detrimento dos outros que estão para ser cobrado na prova, principalmente essa questão, né, do social, junto com a LBI, junto com o ECA, com o contexto histórico, e a, a, a abordagem geral, né, da pedagogia, acredito que não vai ter muitas questões, certo? Então, eu trouxe uma revisão de fato básica, relembrar algumas coisas que a gente já viu, que vocês também já têm domínio, né? E priorizei focar em 7 questões, certo? Não sei se vocês perceberam, eu também mandei uma prova, ela está relativamente antiga, mas ela é da banca de 2013, que pode contribuir com essa experiência aqui sobre esses conteúdos mais pedagógicos, certo? Então, hoje vai ser uma aula mais tranquila nesse sentido. A gente vai fazer uma revisão das teorias do desenvolvimento humano. E aí, a cada slide, eu vou tentar, logicamente, trazer uma reflexão sobre isso, como sempre, certo? Então, fiquem à vontade para partilhar, contribuir, questionar também, porque eu achei desnecessário, não no sentido de ignorar o conteúdo, mas a gente ficar amassando em algo que vocês já sabem, que vocês podem aprimorar por si mesmos, né? Pesquisando, e que precisa dar prioridade a outras áreas, certo? Então, o objetivo para este momento de hoje, né? Essa respirada aí, pré-feriado mesmo, é a gente relembrar os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento humano, focando sempre no desenvolvimento infantil, e analisar as influências ambientais, sociais e biológicas no desenvolvimento humano, certo? Conteúdos como a gente viu essa semana, né, da interdisciplinaridade, o social, eu pretendo também chegar, não sei se eu vou conseguir fazer uma mínima revisão com vocês, então eu acredito que vai ser mais expressivo na prova. Vamos lá, quando a gente fala de teorias do desenvolvimento humano, se trata então de um estudo do desenvolvimento humano como uma área multidisciplinar, olha o termo que a gente viu ontem, né? Então, que versa aí com diferentes abordagens sobre uma mesma área, de tal forma que busca se compreender as mudanças físicas, cognitivas, emocionais e sociais que ocorrem ao longo da vida de um indivíduo. Então, é uma área dentro da abordagem, né, multidisciplinar da saúde mental, que a gente constrói aí teorias sobre o desenvolvimento individual, né? Desde a da vida intrauterina até a fase adulta, idosos. Uma variedade de teorias existem hoje, né? E tem a que foi proposta ao longo do tempo para explicar essas mudanças e entender melhor os processos que moldam o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. Então, o que que acontece? A gente está num processo de transição, mudança, digamos assim, do pensamento pedagógico, né? E as teorias do desenvolvimento, principalmente a do desenvolvimento infantil, ela vem como um expressar, né, essa importância de mudanças de paradigma aí. Antigamente não se falava muito em desenvolvimento, são teorias relativamente recentes ao longo do contexto histórico, certo? E por isso elas são incorporadas para compreender principalmente o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, né? Das nossas crianças e adolescentes, certo? Então, ela se faz aí de caráter multidisciplinar no sentido que versa sobre uma área com várias abordagens, com vários focos, né? E aí, a gente tem algumas das principais teorias do desenvolvimento
duas delas, né, já vista por nós na aula 12, e mais duas aqui que reflete um pouquinho, né, do que seria um resumo dessas teorias do desenvolvimento humano, ou seja, perpassando todas as fases do indivíduo, certo? Aí esse material que realmente ficou um pouquinho mais apertado, eu quis deixar ele mais reduzido, até para quem gosta de imprimir, né? Mas a gente vai vendo aí cada um, certo? Então, a primeira delas seria a teoria de Freud, né? Que é um psicanalista, o pai da psicanálise, digamos que é o pai da psicologia moderna. Ele vem trazer uma teoria de desenvolvimento humano, então ele não focou só em criança, ao sugerir, né, que o ser humano ele passa por diversas fases e que nessas fases a gente tem características e conflitos aí psicológicos diferenciados, inclusive conflitos de identidade, né, por conta das mudanças cognitivas e principalmente das mudanças socioafetivas e físicas, né, as mudanças físicas que indivíduo, né, gênero homem, gênero mulher passa. Então, é uma teoria considerada recente na história, e segundo essa teoria, as experiências da infância têm um impacto significativo no desenvolvimento posterior. Então, desde a vida ultrauterina, né, essa forma da experiência que a criança tem, ela vai ser significativa para o desenvolvimento da sua personalidade, e mais do que isso, né, ele postula fases relacionadas ao conhecimento do eu indivíduo sexual. Então, Freud ele vem passar também sobre, ele postula, né, as fases sobre o conhecimento sobre a socioafetividade no sentido da expressão da sexualidade, e ele considera que desde a infância a criança já ao perceber seu corpo, ela tem desenvolvimento aí é, desenvolvimento, digamos, cognitivo, né, mas em outras facetas também, no sentido de se perceber como indivíduo que tem vontades, que tem desejos, né, e que busca pelo prazer para poder se satisfazer. Prazer esse que ele inclui aí nas diferentes fases, né, fase oral, fase de percepção anal, fálica, de latência e genital. Então, essas fases, elas perduram até a vida adulta, né? A cada mudança aí de ciclo da vida adulta, aquela fase, inclusive, que a gente tem a libido mais exagerada ou menos, né, pontuada, ele vem traçar sobre essas questões da sexualidade dentro da sua teoria de desenvolvimento. E aí, essas questões mais de sexualidade, inclusive, vou deixar para falar na aula de fato, né, da sexualidade, que é o item 21, certo? Aí, outro teórico muito importante que a gente já viu, né? Na verdade, dois muito importantes, que inclusive eu sugiro que vocês dêem uma apertada e estude um pouquinho mais, que é Jean Piaget e Vygotsky, que a gente sempre vê nas questões, sempre vai cair, é fichinha, não tem erro, né? Estudando os dois nesse campo aí da organização do trabalho pedagógico, nesse campo aí das teorias do desenvolvimento, de aprendizagem significativa, sempre vai falar, sempre vai ter os dois, né? A diferença de abordagem dos dois. E Piaget, no caso, ele já é um psicólogo, um biólogo sueco, ele já vem falar mais sobre o desenvolvimento cognitivo na infância, como a gente viu, né? Freud, ele já perpassa todas as fases de fato do desenvolvimento. Já Jean Piaget, não. Ele foca, ele tem uma ênfase na infância, ao argumentar aquela questão que as crianças constroem ativamente seu próprio entendimento do mundo, ou seja, da realidade ao seu redor, por meio dos dois processos que ele denominou, né, de assimilação e acomodação. Então, ele identifica basicamente 4 fases do desenvolvimento, 4 estágios, sendo eles o estágio cognitivo, o sensório-motor, aliás, dentro do desenvolvimento cognitivo, o estágio sensório-motor, o pré-operatório, ou operacional, o operacional concreto e o operacional formal.
Tendo cada estágio desse caracterizado por formas diferentes de pensar e compreender o mundo ao redor, desde o zero, né, da idade zero, até o início da adolescência. Então, o sensório motor seria de 0 a 2 anos, e essa fase de fato que a criança está entendendo a sua realidade por meio principalmente dos sentidos. Pré-operatório seria de 2 a 7 anos, então a fase dos porquês, a fase que a criança questiona, que ela vai buscar, né, que ela vai sentir, mas ela já tem uma realidade mais ativa de busca da sua cognição, da sua compreensão ao redor. O operacional concreto, que seria dos 7 até os 11, 12 anos ali em média, não está enriquecido, é importante lembrar isso também, que as idades elas não estão ali enrijecidas, né? Cada criança tem uma zona ali mais próxima dessa idade ou não. Seria esse operacional concreto, é quando ela tem capacidade, né, de realizar as coesões, de conseguir entender conceitos, e o operacional formal, que já é a fase da adolescência, onde, de fato, ele consegue reconhecer conceitos, reconhecer situações, reconhecer, como eu posso abordar aqui, reconhecer um raciocínio mais lógico, né? E responder a isso, assim, como semelhante a uma assimilação de um cérebro adulto. Aí nós temos aqui um teórico já mais recente, que, a partir da psicanálise aí de Freud, ele também desenvolve uma teoria, que é a teoria do apego, que é John Bowlby, né? Ele é americano, já mais recente aqui no século XX, e ele também vem perpassar sobre o desenvolvimento infantil, só que depois ele fala sobre esse desenvolvimento do apego na idade adulta, na fase adulta, né? Mas ele, inclusive, eu trouxe a nível de conhecimento mesmo, né? Porque faz parte desse item, desse assunto, mas eu não encontrei nenhuma questão que fale sobre esse autor, esse teórico, né? Mas ele é recente, ele, juntamente com Freud, ele vem de explicar sobre os vínculos emocionais, sobre a questão do apego mesmo, né? Como é importante a criança desenvolver aí um vínculo afetivo com quem cuida dela, né? E como isso influencia o seu desenvolvimento emocional e social. Então, ele argumenta sobre as relações de apego, a qualidade dessas relações, as estabilidades dessas relações, né? Desde a infância até o processo aí de crescimento e atingir a vida adulta, certo? Então, ele vem identificar 4 principais tipos de apego, ou 3, na verdade, é mais usual, sendo como se fossem etapas também, estágios, né? Mas num sentido não de idade, mas de relação, na circunstância de observar a relação. Então, ele vai categorizar o crescimento, o desenvolvimento e o crescimento cognitivo dessa criança a partir de princípios como vínculos, né? Os vínculos afetivos seguros, que seria aquele em que a criança, juntamente com seu cuidador, e cuidador que eu me refiro que todo aquele vínculo que ela tem desde a família, ou a escola, ou de fato quem cuida dela desde a infância, né? Desde, no caso, inclusive a mãe, ele coloca tudo no bolo, e ele fala assim, que essa teoria do apego é baseada na questão da confiança. Então, ele desenvolve esses princípios através da segurança, né? A segurança seria a confiança em nível elevadíssimo, em que a criança ela tem totalmente segurança, autonomia, e confia no que os pais, no que os cuidadores estão conduzindo para ela viver, né? Ele também fala sobre o indivíduo que é ansioso ambivalente, que seria um estágio aí já de perca dessa insegurança inicial, em que, ora, ele tem uma confiança extrema, né, seus pais, nos seus cuidadores, ora, ele tem uma estabilidade, ele não consegue desenvolver, e isso afeta o seu desenvolvimento socioemocional. Tem a fase do que ele chama de evitativo e desorganizado, na verdade é como se fosse um som.
né? Essa fase de evitar o contato, por exemplo, tem pessoas da família que eu não gosto, então, aquela questão do sangue não bater, né, que a gente hoje traduz dessa forma. Ele postula isso como uma falta de confiança, de acolhimento que a criança pode ter, né, nos vínculos emocionais que ela precisa estar aberta, certo? Porém, este autor, este teórico, ele não é muito cobrado, eu não vi questões sobre ele, mas é importante que vocês conheçam que, além de Freud, nós temos este mais recente, que ele dá também ênfase na criança, porém, ao longo do tempo, ele tem estendido essa teoria dele, ele já é falecido, mas nos últimos anos, nos anos 90, ele estendeu isso para os vínculos afetivos a dos adultos, especialmente os vínculos afetivos amorosos, né? Ele coloca a necessidade de apego, dependência emocional, nas relações amorosas, e aí ele coloca essa necessidade de estabilidade para poder desenvolver, né, as boas relações e outros aspectos, e potencializar outros aspectos da vida, enfim. É bem interessante a abordagem que ele traz sobre a questão do apego, né? Então, ele começa na criança, mas ele transfere isso para todas as fases da vida, né, do indivíduo, da necessidade, principalmente, de ter uma segurança nos vínculos afetivos. E nós temos um dos principais e muito comentado também, que é Vygotsky, né, que é a teoria sócio-histórica. Então, ele, juntamente aí com o Piaget, são os mais cobrados nas questões das provas, né, especialmente dessa banca. Ele vem trazer a importância do ambiente social e cultural no desenvolvimento humano, propôs que o desenvolvimento ocorre por meio da interação entre indivíduos e seu ambiente social, e também inclui em linguagem. Na verdade, ele inclui a questão da codificação, né, e as práticas culturais como imprescindível para o desenvolvimento do indivíduo. Foi ele que introduziu os conceitos como zona de desenvolvimento proximal e a mediação cultural para explicar como as interações sociais influenciam o desenvolvimento cognitivo. Então, esses dois são os mais importantes, tá? Dentro dessa questão do conhecimento. A gente poderia falar muito mais sobre o desenvolvimento humano aqui, mas basicamente o que vocês precisam é compreender que o desenvolvimento humano é a observância desde a vida intrauterina do indivíduo até a fase de idosos, e que nesse meio tempo aí, esses ciclos da vida, a gente vai passar por diferenciações, por mudanças, né? Principalmente mudanças físicas, mas mudanças emocionais, em que cada fase da vida a gente se desperta para algo e a gente tem aí o amadurecimento no sentido da aprendizagem mesmo, né? A aprendizagem aqui não é focada na aprendizagem somente de conhecimento científico, mas a aprendizagem de conhecimento da realidade, de assimilar essas ideias, né? E Freud é muito interessante porque ele foca muito na questão da sexualidade, que a gente também vai dar uma pincelada antes da prova, certo? Então, em resumo, a gente precisa lembrar, enquanto revisão, né, que eu estou propondo para vocês no dia de hoje, os fatores que influenciam o desenvolvimento. Então, esses fatores seriam aí a genética, né? E quem vem muito pontuar isso é Jean Piaget, quando ele coloca as fases do desenvolvimento da infância, né, com esse processo natural que acontece. Então, isso a genética também explica, inclusive ele era também, né, um conhecedor nato da genética. Aí, outro fator seria o ambiente familiar, diga-se família aqui também, na perspectiva do social. Todo mundo que convive junto, não necessariamente tendo laços consanguíneos, né? Mas aqueles que vivem ao redor da criança, que interferem no dia a dia da criança, que mora junto com a criança. Ele vem falar também sobre essas questões de conhecimentos. A gente tem que entender as influências sociais e culturais, e aí os autores mais conhecidos seriam Freud e Vygotsky nesse sentido, né? Dessa influência sociocultural e dessa influência ambiental sobre o desenvolvimento humano. E na perspectiva de política pública educacional, não necessariamente está cobrada lá, mas na perspectiva macro,
e entendendo que este conhecimento hoje pedagógico, ele é recente na história da educação, é validar os eventos históricos, né? Como, por exemplo, aí, desde da LDB, desde o nascimento da teoria de Paulo Freire no nosso país, tudo isso se configura eventos marcadores da história que influencia, de fato, a percepção de mudança desses paradigmas do desenvolvimento, certo? Então, se for para olhar no sentido macro da coisa, né, no sentido político, a gente tem que considerar também que os eventos históricos são fatores influenciadores do desenvolvimento humano, né? Todas as mudanças sociais, mudanças de legislação, por exemplo, de carga horária de trabalho, né? Mudanças do acesso à mulher ao mercado de trabalho que a gente tem vivido, mudanças no sentido do acesso ao os benefícios sociais também pode ser enquadrado aqui. Né? Tudo isso são fatores que influenciam esse chamado desenvolvimento humano, porque muda totalmente a configuração, né, dos indicadores sociais, a situação de comportamento humano num dado momento. Né? E isso, ao longo do tempo, se for muito efetivo, é incorporado aí e interfere no desenvolvimento humano. Isso de uma forma bem geral, tá, gente? Como conclusão do que eu estou chamando de revisão para vocês, então, claro, né? Seria aqui as pontuações essenciais. É importante entendermos que as teorias do desenvolvimento humano, elas oferecem umas perspectivas valiosas para compreendermos as complexidades do crescimento e da mudança ao longo da vida. Cada teoria abordada, inclusive dessas que eu trouxe, existem mais, logicamente, tem diferentes aspectos do desenvolvimento, então essa percepção na hora da prova, né? Não só para monitor, mas qualquer prova que vocês forem fazer, nós formos fazer, é importante a gente entender que cada teoria aborda um aspecto do desenvolvimento, ela vai destacar, ora, um fator mais biológico, mais cognitivo, né, mais emocional, social. Claro que existem também as teorias que trabalham de forma concomitante, mas tem as predominâncias aqui, né, dos aspectos do desenvolvimento, como, por exemplo, Piaget, a gente sabe que o desenvolvimento de importância destacada é o fator biológico, é o fator genético, isso é um fato, né? Assim como para Vygotsky, os conhecimentos emocionais e socioculturais são mais expressivos. E, ao integrar essas diversas perspectivas, podemos aí obter uma compreensão mais abrangente do que molda o curso da vida humana. Então, por se tratar de um tema, claro, né? Temos aqui as questões teóricas, conceituais, eu não estou dizendo que não tem, mas o fato de ser um tema contextualizado em que a gente, enquanto adulto e enquanto educador, naturalmente a gente tem uma sensibilidade para poder perceber essas mudanças ao longo aí da vida. Perdão, gente. Enquanto educador, nós temos uma sensibilidade para perceber essas mudanças nas relações, né? Tanto familiares, nas relações da nossa própria vida, nas relações que acontece com o crescimento dos nossos alunos, com as mudanças de fase, com as mudanças de ano. Então, eu achei por bem a gente não ficar amassando em teorias, e sim partir mais para questões mesmo, né? E fazer uma reflexão um pouco mais resumida hoje. Certo? Tranquilo, gente? Vocês compreenderam o que eu falei? Precisa que eu fale mais? Acha pertinente que vocês quiserem agora, ficar à vontade, tá? Não é que eu esteja menosprezando esse conteúdo, não, viu? Mas é que eu acho que realmente não cabe a gente estar aqui, como é que eu posso dizer, se sobrecarregando, né? Já que está numa reta final, que a gente tem que ganhar forças aí para estudar outras áreas, e que eu sei enquanto formação mesmo, você já tem uma bagagem muito expressiva para poder desenrolar, né, na hora da prova. E aí, alguém tem mais alguma contribuição a fazer? Alguma reflexão? Ô, Raíssa, explica mais sobre os teóricos um pouquinho aí, por favor. Quer que eu volte os teóricos, né? Vamos lá. Sim.
Você tem alguma dúvida específica de algum? Não, não. É só mesmo para ficar mais claro um pouquinho. Pronto. Então, basicamente, considerando, a gente tem o ponto da teoria do desenvolvimento humano e teorias do desenvolvimento infantil, certo? O fato é que das teorias do desenvolvimento infantil, elas também se sobrepõem e elas também podem ser olhadas por essa ótica aqui do assunto do desenvolvimento humano, né? Os dois mais expressivos para isso seria Jean Piaget e Vygotsky, né? Jean Piaget, então, ele vem focar no desenvolvimento cognitivo da infância. Então, ele traz muito uma perspectiva biológica, geneticista, sobre o desenvolvimento, ao argumentar que nós temos que a criança, melhor dizendo, ela tem fases de assimilação e acomodação do desenvolvimento, né? Para que aconteça a sua neuroaprendizagem ou o processo de ensino-aprendizagem em si, né? Então, eu falei de uma forma geral, mas claro, a gente tem a abordagem sob a perspectiva da aprendizagem significativa no âmbito da escola e a aprendizagem geral. Simplesmente eu sou um indivíduo neste mundo e preciso aprender coisas novas, tá? Então, no sentido do desenvolvimento humano, é isso. Eu preciso estar ativo, né? Ser um indivíduo autônomo que aprendo coisas novas, independente da relação escolar aqui ou não. Obviamente, esses dois, eles são estudados mais no contexto educacional, no contexto da escola, né? E Jean Piaget, então, ele vem traçar essa questão das fases do desenvolvimento infantil, sobre o processo de assimilação e acomodação. Então, ele identifica 4 fases ou 4 estágios principais do desenvolvimento cognitivo, que são imprescindíveis para o aprendizado da criança, aprendizado este tanto no sentido de assimilação de conhecimento, quanto da realidade ao seu redor, né? E aí ele pontua basicamente 4 fases, que é o sensório motor, pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. Então, sensório motor seria do 0 aos 2 anos de idade, onde a criança ela assimila e ela se desenvolve principalmente por meio dos sentidos. Pré-operacional de 2 até aí 7 anos de idade, né, em média. Então, ela começa aquela fase dos porquês, ela começa a se perguntar, ela começa a ter um índice de raciocínio lógico, mas não ainda fechado, não totalmente. O imaginário dela, na verdade, ainda está muito alto, então ela não consegue pensar muito com a razão. Temos o operacional concreto, a partir dos 7 a 11, 12 anos. Então, é essa fase, né, de pós-alfabetização, que a criança ela tem uma codificação, uma linguagem mais aguçada, ela consegue fechar conceitos, ela consegue começar a pensar como um adulto, de forma mais racional. E temos o operacional formal, que já é a fase da adolescência, né, a partir de 11, 12 anos. É quando ela, de fato, tem a razão já ali estabelecida. Isso numa criança, claro, né, considerada e dita, entre aspas, normal. E temos Vygotsky nesse sentido, né, que é outro teórico muito importante, mas já não dá margem somente ao o desenvolvimento infantil. Ele já enfatiza a questão da influência ambiental para esse desenvolvimento, ele já coloca a interação nesses indivíduos aí como imprescindível para o aprendizado, ele já coloca a aquisição da codificação, da linguagem, como essencial para que ele possa se desenvolver enquanto indivíduo na aprendizagem, né? E introduz os conceitos de zona de desenvolvimento proximal. Então, ele fala sobre a influência das interações para o desenvolvimento cognitivo. Ele já traz o meio ambiente. Jean Piaget fica um pouquinho mais focado na genética. Não é que cada um tem também só isso, né? Existe a predominância. Para além disso, que esses são os principais do desenvolvimento infantil, eu trouxe outros dois para vocês que são muito falados hoje pela ótica da psicologia, né, da psicanálise, que é Freud e Bowlby, né? Bowlby, ele se apropria, na verdade, das ideias de Freud para desenvolver a sua teoria do apego. Ele também é um psiquiatra, psicólogo dos Estados Unidos.
e ele vem trazer sobre a questão dos vínculos emocionais, dos vínculos afetivos dos cuidadores com as crianças. E aí ele coloca 4 tipos de desenvolvimento baseado na questão do apego. Ele vem falar que a criança se desenvolve bem no sentido de desenvolvimento mesmo para a aprendizagem, tanto abertura para a aprendizagem escolar, quanto para a aprendizagem de acesso à informação no geral, quando ela tem uma estabilidade muito grande, né? Quando ela tem laços que dá confiança, que dá segurança para ela. Então, identifica esses estágios do apego, essa necessidade de ter digamos que uma rede de apoio, né, para se sentir ali um indivíduo capaz. É isso que ele vem trabalhar. E aí ele traz isso depois para a vida adulta, ele foca também na criança, mas ele traz isso depois para a vida adulta, inclusive para as relações amorosas, que essa estabilidade ela é imprescindível para que as pessoas, os indivíduos consigam se desenvolver, consigam aprender. E Freud é aquele cara que é o pai da psicologia moderna, né? É ele que vem falar sobre o desenvolvimento também das fases de toda a fase do desenvolvimento humano, desde a vida intrauterina, e da capacidade que os indivíduos têm de aprender, mas ao reconhecer o meu eu, né? Então, ele vem falar sobre o impacto significativo do desenvolvimento da personalidade através, principalmente, da sexualidade. Ele vem explicar que existem fases que o reconhecimento físico, né, essa questão da busca da superação e principalmente do prazer, e do prazer sexual, inclusive, né, enquanto ser indivíduo, homem, gênero feminino e masculino, consegue se sobressair, que isso interfere no desenvolvimento cognitivo das pessoas, certo? Basicamente é isso. Isso aqui é um resumo, né, do que seriam essas teorias. Clarificou um pouquinho mais? Sim, Rai, obrigada. Nada. Então, meu povo, como uma revisão que eu estou propondo no sentido, né, de entender que existe as fases do desenvolvimento humano desde a vida intrauterina, que são ciclos da nossa vida, né? Nós temos a vida intrauterina, primeira infância, segunda infância, adolescência, adultos, idosos, inclusive tudo isso está colocado lá na nossa BNCC, né? Eu faço votos mais uma vez, quem puder dar uma olhadinha, mesmo que não está no edital da nossa BNCC. A proposta do assunto, deste item, é que a gente reconheça essas fases, que parece muito lógico e óbvio, mas algumas pessoas têm dificuldade de compreender o que seria, por exemplo, mais expressivo em cada fase, né? Esses teóricos, ele vem explicar um pouquinho disso. E que essas fases do desenvolvimento têm necessidades específicas, certo? Só que no sentido de aprendizagem, a gente acaba, até pela abordagem do cargo que, né, a gente está tentando aí conquistar, é focado em criança e adolescente. Então, eu estou supondo, né, na minha teoria, que espero que eu esteja correta, que não vai se cobrar tantas coisas sobre o desenvolvimento humano, por exemplo, na fase de idosos, não tem sentido para a prova. Né? Como a gente já viu um pouquinho de teoria de desenvolvimento infantil, vocês são do domínio bem mesmo da área de vocês, é por isso que eu estou suprimindo, que não suprimindo informações, mas evitando, né, que a gente se desgaste com conceitos que vocês já dominem, certo? Podemos ir para as questões, ou vocês ainda têm algum questionamento? Então, vamos para as questões que vocês vão entender a questão da proposta mesmo, né, da banca, certo? Eu coloquei 7 questões para vocês. Temos outras, é possível achar. Sugiro que responda aquela prova lá, mesmo que ela está um pouco antiga, né, que é de 2013, mas é mais uma que fala sobre cuidado com crianças e adolescentes. E aí, principalmente, dá uma revisada, né, em Jean Piaget e Vygotsky, que são os caras campeões que sempre caem, né, nessas teorias do desenvolvimento infantil. Então, vamos lá. De acordo com o pressuposto histórico-cultural, no que concerne à concepção de desenvolvimento e aprendizagem, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a ou as corretas. Primeiro, o desenvolvimento da criança não está relacionado com a aprendizagem,
pois o desenvolvimento segue o processo de aprendizagem. 2. A aprendizagem acontece expressamente no exterior da criança, paralelamente, de certa maneira, também ao processo de desenvolvimento da criança. 3. O processo de desenvolvimento anteverte da aprendizagem, pois a maturação ocorre antes do processo de aprendizagem, logo, a educação está limitada ao desenvolvimento cognitivo. 4. O desenvolvimento está para a aprendizagem em si como a projeção da sombra de um objeto. E aí ele propõe, né? Quais dessas estão certas? Letra A, apenas a 2. Letra B, apenas a 3 e 4. C, apenas 2 e 3. Letra D, apenas 2 e 4. E letra E, apenas 1. Então, sobre a concepção, ó, do desenvolvimento e aprendizagem, certo? De acordo com o pressuposto histórico-cultural. Então, ele quer saber no contexto macro. Mais alguém, gente? Corra aí, tenta marcar aí. Socorro, Deus. Confunde, né, gente? Mas, na verdade, segundo o gabarito da nossa banca, maravilhoso, né? Nossa OCP que nos deixa doida, é a letra E, tá? Apenas a primeira está correta. Nós vamos ver por quê. Então, se tratando dessa questão histórico-cultural, mas ele pergunta, né, o que é a concepção do desenvolvimento da aprendizagem? Então, ele coloca que somente a primeira está correta, certo? Onde o desenvolvimento da criança não está relacionado com a aprendizagem, ele independe, ele quer dizer isso, que ele independe da aprendizagem, né, da criança. O desenvolvimento ele vai acontecer, ou seja, o crescimento, por exemplo, da fase da infância. Vamos pensar no indivíduo que tem algum problema, né, aí neurocognitivo ou até mais complicado do que isso. Ele vai continuar sendo criança, ele vai ter que crescer, certo? Então, o desenvolvimento de crescimento, ele acontece independente, né, da aprendizagem, mas, pois o desenvolvimento normalmente tende a seguir o processo de aprendizagem, né? O desenvolvimento, ele segue esse processo. Então, o desenvolvimento cognitivo que ele está se referindo aqui, né, de aprendizagem, é que vai seguir esse processo, segundo a banca, né? A aprendizagem acontece expressamente no exterior da criança. Não, é de dentro para fora. Então, essa aqui já está errada por isso. É do interior para o exterior. Ela começa a aprender, né? São situações correlatas do desenvolvimento, ela vai aprender a partir do seu interior. Paralelamente, de certa maneira, também ao processo de desenvolvimento da criança. Não, acontece de forma concomitante, desde que a criança tenha capacidade cognitiva de entender a sua aprendizagem de dentro para fora. 3, não é, porque o processo de desenvolvimento anteverte, ou seja, antecede a aprendizagem, até aqui tudo bem, mas a maturação ocorre antes do processo de aprendizagem. Na verdade, é concomitante, né? O desenvolvimento, a maturação, o crescimento, em todos os sentidos, é concomitante, não é antes da aprendizagem. E pior do que isso, a educação é estar limitada ao desenvolvimento cognitivo, de forma alguma. Hoje, menos ainda, né? Inclusive, nós temos críticas aqui, mas a educação informal, ela está presente, a educação social, ela está presente. Então, não podemos dizer que a educação está limitada ao desenvolvimento cognitivo.
Ainda que nós, educadores, esperamos muito por isso, mas não é o que pensa o que a abordagem, né, histórico-cultural hoje fala ou preza, certo? Existe aí também um conhecimento, uma educação informal associada ao nosso desenvolvimento. E quarto, o desenvolvimento está para a aprendizagem, assim como a projeção da sombra de um objeto. A gente só tem sombra se tiver sol, certo? Então, quer dizer que o desenvolvimento só vai acontecer se a aprendizagem também acontecer e vice-versa? Não. Não tem sentido nenhum essa quarta aqui, certo? No caso aqui, digamos que a 2, né, deixa a gente um pouquinho assim, desmotivado e tal, mas dá para chegar na questão. Então, a primeira é a única correta, certo? Apenas a 1, letra E. Esse aqui já não seguiu a abordagem de ter todas corretas, né? 2, podemos seguir? Podemos, né? Confuso, eu também achei confusa, Marta, essa questão. Mas, ó, gente, o segredo também é esse, tá? Vai por partes, igual eu tô fazendo aqui, né? A cada frase, para na vírgula, vê se até a vírgula que tem sentido, se tem lógica com o que tá pedindo a questão, né? Se não tiver, volta. Tem algumas que a gente já vê que não tem sentido, igual essa 3. Não tem sentido falar que a educação está limitada ao desenvolvimento cognitivo. Inclusive, tenhamos cuidado com isso enquanto novos educadores. Não tem sentido, porque hoje a educação ela não observa mais, aliás, a política, né, o sistema educacional não observa mais se fazer educação somente por uma aprendizagem técnica, né? Isso tem sido desconstruído, a gente está nessa transição aí, nessa mudança de paradigmas. Mas, enfim, lá na frente eu vou até falar mais sobre isso. Vamos terminar as questões. Questão 2, tá? O princípio da participação ativa é uma maneira de trocar experiências entre os indivíduos por meio do diálogo. A perspectiva da interação dialógica traz uma intervenção de ideias e ações que promove o desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo. Assim, a aprendizagem colaborativa e cooperativa pode, ou seja, já está perguntando sobre a aprendizagem nesse sentido. Letra A. Proporcionar um vasto campo de estudos e ideias que visam ao aperfeiçoamento do comportamento humano, no que se refere à memória e à atenção. B. Estimular pensamentos que sejam dominados pela cultura da classe dominante, de maneira que se torne irreversível o processo de aprendizagem. C. Promover o que há de melhor nos indivíduos, proporcionando interação entre diferentes indivíduos como forma de obter um raciocínio que crie novos conhecimentos. D. Aprimorar o processo de ensino e aprendizagem de maneira a desenvolver eficientemente a memória, a cultura e a concentração. E ampliar os sentidos e contribuições da vida em grupos como forma de melhorar o processo de ensino e aprendizagem no âmbito acadêmico. E aí? Confuso também, tá? Mas não é a C. Apesar de ser próximo, mas é como se ela tivesse incompleta. O que que acontece aqui? Promover o que há de melhor nos indivíduos, ok. Proporcionando a interação entre diferentes indivíduos como forma de obter um raciocínio que crie novos conhecimentos, ok. Porém, o objetivo de você ter a interação não é só para a aquisição de novos conhecimentos ou conhecimentos cognitivos.
né? A gente viu, inclusive, com essa ideia do social, que a interação, ela traz aí uma nova perspectiva de conhecimentos informais, né? De socialização e de outros aspectos da aprendizagem, certo? Então, é como se ela tivesse incompleta, a banca não considerou ela como correta. Mais uma vez, ela considera a letra E. Eu até coloquei aqui, havia esquecido de tirar esse escolar, tá? Então, ampliar os sentidos e contribuições da vida em grupos, que seria o mesmo processo de interação da C, como forma de melhorar o processo de ensino e aprendizagem no âmbito acadêmico, ou seja, na escola. Lembrando que a escola tem a sua função social básica de realmente transmitir conhecimentos, mas ela já incorpora, por isso que é a resposta mais completa, ela já incorpora outro viés aí de educação, né? Que é essa assimilação de informações. Então, a letra A está errada, porque proporcionar um vasto campo de estudos e ideias que visa o aperfeiçoamento no que se refere somente à memória e à atenção, ela limita a escola a isso, né? Limita a questão da aprendizagem, na verdade, escolar a isso, está errada. Letra B, estimular pensamentos que sejam dominados pela cultura de classe dominante, de maneira que se torne irreversível o processo de aprendizagem. Essa aqui também está erradíssima, tá? De forma alguma, hoje, a gente tem, dentro do sistema educacional, ou de qualquer política pública estabelecida, estimular pensamentos sobre a questão de dominância de classe ou viés ideológico. Na verdade, não deve ter, né? A gente sabe o que acontece, mas eu estou falando da teoria, tá, gente? Teoria, não deve haver domínio aí da classe dominante em função da classe proletariada, né? No sentido de se tornar irreversível o processo de aprendizagem de forma alguma. Na verdade, é uma coisa comum, um direito de todos, um princípio universal que a gente tem aí do acesso à educação, né? Está lá na nossa Constituição, no artigo 205. É direito de todos ter acesso à educação. E letra D, aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de maneira a desenvolver eficientemente a memória, a cultura e a concentração. Então, também é confusa, mas fica restrito, né? E, na verdade, aqui ela trouxe a ideia, ó, o princípio da participação ativa é uma maneira de trocar experiências dos indivíduos por meio do diálogo. Ela traz isso no enunciado da questão. A perspectiva da interação dialógica traz uma intervenção de ideias e ações que promovem o desenvolvimento cognitivo. Então, esse enunciado aqui não está à toa. Ele está querendo que você aborde justamente a aprendizagem colaborativa, o aprendizado, conhecimento científico, mas que você também integre isso aqui com a experiência do acesso ao meio ambiente aqui, né? Do que os fatores ambientais estão colocando também como importante, certo? E no caso que a interação seria uma, mas a resposta que mais se aproxima dentro do contexto escolar é a letra E. Sei que essa aqui não foi fácil, tá? Mas nós vamos vencer. Eu espero que não caia questões desse nível na prova, porque eu sei que fica confusa, tá? Percebam que também não se trata de um conteúdo, tipo, tá no enunciado, aqui conteúdo fala. Aqui pode ser muito bem do item que a gente está vendo hoje, que é o item 7, opa, perdão, 13, ou do item que a gente já viu, 24, a gente não sabe. Sugiro que na hora que vocês pegarem a prova, que vê essas questões mais pedagógicas, né? As de social vocês vão identificar logo. LBI também vai identificar logo. ECA vai identificar logo. Normalmente vai estar expresso lá no enunciado. Essas que versam sobre a área da pedagogia, que não necessariamente traduz no enunciado qual é o conteúdo, vocês leiam com mais acurácia, né? Com mais cuidado. Tente reconhecer, não precisa decorar também, né? Mas tente reconhecer a que conteúdo ele está se referindo, a que assunto ele está se referindo, para que a gente possa ter a menor probabilidade de erro possível, certo? Porque ele não vai trazer no enunciado a que conteúdo se refere. Mas o enunciado, todo o enunciado, gente, esmiúce ele, porque é importante. A resposta, às vezes, está na própria condução mesmo do enunciado, certo? Letra, essa aqui já está fácil, essa aqui vocês vão conseguir chegar, tá? Terceira questão.
O construtivismo, segundo Emília Ferreiro, é uma concepção com base na epistemologia genética de Jean Piaget. Referente a essa concepção construtivista, é correto afirmar que ela defende o quê? Então, não é o que ela é o que ela defende. É o que ela procura, o objetivo dela. Letra A. A repetição e a memorização e o erro é considerado um dos pontos fundamentais, pois mostra como a criança está construindo conhecimento e, assim, precisará usar da repetição para a correção. Letra B. A transmissão de conteúdos pelo professor, sendo que o aluno é um receptor passivo do conhecimento. Letra C. A participação ativa da própria criança, pois ela constrói o seu conhecimento por meio da experimentação, do trabalho em grupo e de estímulos que possam gerar dúvidas. O erro é entendido como um dos pontos fundamentais da construção do conhecimento, para que assim a criança busque as respostas. Letra D. A prática escolar, por meio de aulas expositivas, exercícios repetitivos para a memorização, já que o aprendiz é considerado uma tábula rasa. E letra E, que o professor é o centro dos processos de ensino e aprendizagem e o aluno, com base na curiosidade, constrói seu próprio conhecimento. Essa tá fácil. Essa eu sei que vocês conseguem. Isso, meu povo. Letra C, tá? Então, percebam que aqui ele também misturou. Ele foi doido aqui. Misturou tendências pedagógicas, né, com teoria pedagógica, com organização, misturou tudo aqui. Mas ele está pedindo, ó, com referência à concepção construtivista, o que, é que ela vem defender? Em nenhum momento os teóricos da educação, a gente vai também traçar, né, sobre pontos de ideologias de mudanças pedagógicas, né? Isso aí é dentro da tendência. Essas tendências, o teórico da educação é uma coisa, tendências pedagógicas é outra coisa, né? Os teóricos aqui vão traçar realmente, os teóricos do desenvolvimento, eles vão falar sobre desenvolvimento, sobre a organização das faixas etárias, né, do desenvolvimento infantil, da capacidade cognitiva de cada fase, dependente de ser um teórico como Jean Piaget, que é mais geneticista, que é mais referente à questão biológica, ou Vygotsky, ou o Freud, que já traz a percepção ambiental. Então, na letra A, misturou a tendência, olha como é que fala, a repetição e a memorização e o erro é considerado um dos pontos fundamentais, pois mostra como a criança está construindo o conhecimento e assim precisará usar repetição para a correção. Então, falou de uma tendência que está em desuso, que é a tendência tradicionalista, né? E ao misturar sobre a criança construir o conhecimento com isso, ela também não coloca como fase, ele não deixa claro que é fase. Então, aqui você já elimina sem medo de ser feliz, já corta, né? Letra B, a transmissão de conteúdos pelo professor, sendo que o aluno é receptor passivo do conhecimento. Tendência pedagógica, mudança, Paulo Freire sai do túmulo aqui agora, né? Ele ficaria horrorizado da gente marcar um negócio desse. Por quê? A transmissão de conhecimento hoje é pautada no aluno ativo, né? E também não tem nada a ver com o que pediu a concepção construtivista, porque isso aqui está relacionado à teoria dos desenvolvimentos, diferente de tendência pedagógica, que é outro assunto, é outra abordagem. Letra C, então, é a correta, né? A gente tem a participação da própria criança, ela constrói o seu conhecimento, ela experimenta a sua realidade, ela experimenta a sua realidade, ela gera dúvidas, né? Ela está falando aqui dela experimentar, então está falando de fases que a gente pode perceber. O erro é entendido como um dos pontos fundamentais na construção desse conhecimento, para que assim ela busque suas respostas, né? É a mais próxima também, considerando todas as alternativas, obviamente. Ele não chega a falar das fases, mas o que, que ele defende? Defende o processo de experimentação, defende o processo de interação, né? Dela se perceber, dela estar se maturando aquelas fases lá que a gente viu desde a sociomotora, que é do 0 aos 2 anos, até a operatória formal. Letra D, a prática escolar por meio de aulas expositivas, exercícios repetitivos para a memorização, já que o aprendiz é considerado uma tábua rasa, igual a primeira. Misturou tendência, igual a letra A.
Tem nada a ver aqui está falando de uma abordagem tradicionalista, de uma tendência, né, da educação bancária. Não é isso. Aí Paulo Freire também briga com nós. E a letra E, que o professor é o centro dos processos de ensino e aprendizagem, e o aluno, com base na curiosidade, constrói o seu próprio conhecimento. Isso também está desconstruído totalmente. A gente está nessa fase de transição ainda, né? Findando esse reconhecimento desse professor como centro de tudo. Então, essa aqui, tranquilo, eu sei que vocês acertaram, mas eu quis falar ponto a ponto, né? Porque dessa maneira, distribuindo item por item, fica mais fácil a gente poder eliminar. Gente, essa carta questão, eu sei que tá ruim de visualizar, tá? Porque eu não quis quebrar mesmo, ela tá uma redação muito grande, principalmente para quem gosta de imprimir aí o resumo, né, o material. Mas aí eu vou ler, a gente tem um tempo maior, tá? Para poder responder. Então, ó, primeira questão, letra E. Segunda questão, letra E. Terceira, letra C. Estamos na quarta, certo? Para compreendermos como acontece a aprendizagem, é preciso direcionar a ação educativa na direção de conhecimentos teóricos aprofundados. Para isso, é necessário haver estudos teóricos que possam direcionar o professor ao conhecimento dos mecanismos de aprendizagem. Assinale a alternativa que se refere a alguns pontos importantes da teoria de aprendizagem segundo Vygotsky, certo? Então, pede a teoria baseada nele. Então, já fala, eu quero saber dele. Letra A. Acredita na modelagem do comportamento, no condicionamento operante e na influência do meio ambiente no comportamento. Valoriza o acúmulo de conhecimentos e de práticas sociais. O educando é um ser passivo e receptor de informações e o educador um controlador da aprendizagem. B. O indivíduo constrói através do fazer e refazer das atividades, sendo a educação a serviço da causa social. A aprendizagem é feita através da ação experimental e da valorização do erro e do acerto. O educando assume o papel de pesquisador e autônomo na construção de seu conhecimento. Já o educador é um estimulador de transformações sociais e educacionais. C. Relaciona a aprendizagem a situações já vivenciadas, ressaltando a importância do pensamento intuitivo. Existe o cultivo de uma excelência do produto da aprendizagem. O educando é um participante ativo na busca do desenvolvimento intelectual e o educador, o incentivador da aprendizagem. D. Há uma relação entre pensamento e linguagem, estimulando a consciência crítica e o respeito às potencialidades. O aluno é visto como um sujeito da aprendizagem e o centro do processo, sendo o educador responsável pela compreensão desse processo. Sua teoria é baseada na pesquisa da evolução mental da criança e nas fases evolutivas da aquisição de conhecimentos. O processo educacional pode se dar através da vivência concreta e dos jogos. O educando é agente da aprendizagem e o professor o organizador das situações. Grande para confundir, mas aí já tem algumas que a gente já tira de cara, certo? Mais alguém? Essa é para confundir também, né, gente? Senhor da glória. Tá difícil. Mas vamos lá, vou marcar para vocês aqui diferente de um em um. Vou começar pela A, tá? A, lembrando que a gente está falando dos mecanismos de aprendizagem, teoria, segundo Vygotsky, né? A letra A não é, a gente já corta, por que que ela não é, né? Acredita na modelagem do comportamento, ok.
no condicionamento operante e na influência do meio ambiente no comportamento, até aqui tranquilo. Valoriza o acúmulo de conhecimentos e práticas sociais, ótimo. Porém, ela vem dizendo que o educando é um ser passivo e receptor de informações, e o educador um controle da aprendizagem. De forma alguma, né? Apesar de ter misturado também tendência aqui, né, ao falar da visão desse professor, dessa relação professor-aluno, que isso aí é tendência pedagógica, não é a teoria do desenvolvimento, mas a gente já sabe na visão, na perspectiva histórica, que o nosso educando ele tem que ser ativo e nós temos que ser mediadores. Então, essa lá já está errada, certo? A letra B, o indivíduo constrói através do fazer e refazer das atividades, segundo a ideia dele, tá ok até aí, sendo a educação a serviço da causa social, ok. A aprendizagem é feita através da ação experimental e da valorização do erro e do acerto. Aqui já é Piaget, tá? Então, já não condiz com o que pediu a questão, que a questão pediu Vygotsky. A gente tem, perdão, tem que ter cuidado com isso. Mas vamos supor que a gente vai seguindo, né? Que a gente ainda considera ela certa, não está lembrando. O educando assume o papel de pesquisador e autônomo na construção do seu conhecimento. Já o educador é um estimulador de transformações sociais e educacionais. Também não é por aí, né? O educador ele não fica restrito a uma transformação social e educacional. Ele está ali como mediador do processo, certo? Então, está errada. Ela está errada por esses dois condicionantes aqui. Mas, principalmente, a ação experimental, a ação experiência é Piaget, certo? Jean Piaget. Então, não é a letra B. Letra D, relaciona a aprendizagem às situações já vivenciadas. Ok, Vygotsky também pensa assim, né? Ressalta a importância do pensamento intuitivo, tranquilo. Existe o cultivo de uma excelência do produto da aprendizagem, ou seja, vou buscar algo interessante, vou buscar aprender com significado, com significância, tranquilo. Mas aí coloca, né? O educando é um participante ativo na busca do desenvolvimento intelectual e o educador incentivador de aprendizagem. Não está correto, né? Por quê? O educando, ele não tem que ser ativo sozinho. E o educador também, ele não é um incentivador, ele é um mediador. Essa palavra está errada, certo? E essa questão também, né, de falar que a importância do pensamento intuitivo com o produto não traz a experiência das vivências, no sentido da influência do meio, não dá significância à aprendizagem que Vygotsky coloca, né, em pauta no desenvolvimento. Então, não é a C. A letra D, é a gabarito da banca, certo? Ela considera essa aqui como certa. Há uma relação entre pensamento e linguagem, ou seja, a codificação, ele fala isso, estimula a consciência crítica e o respeito às potencialidades. O aluno é visto como sujeito da aprendizagem, o centro do processo, sempre ele que a realidade gira em torno dele, não em torno do professor, do educador. E o educador, ele fica responsável por essa compreensão também, né? Então, ela considerou como certo. Comparado com as outras, de fato, até aqui é a que mais responde o nosso enunciado. E a letra E vem dizer que a sua teoria é baseada na pesquisa da evolução mental das crianças nas fases evolutivas de aquisição do conhecimento. Não, essa evolução mental está muito relacionada também com Piaget, né? Não é Vygotsky. Então, já está errada por isso aqui. O processo educacional pode se dar através da vivência concreta e dos jogos. Dessa questão de gamificação, inclusão dos jogos, também é algo recente, misturou aí já a tendência também. Não necessariamente ele vem falar sobre isso na teoria de desenvolvimento. O educando é o agente da aprendizagem, o professor é o organizador das situações. Não, gente, a gente não tem controle de situação nenhuma, ela acontece na nossa vida, a gente vai levando, né? Então, pelo amor de Deus, não, certo? A D, no sentido por eliminação, é a que mais se aproxima do que a questão pediu, certo? Sei que é chato, a gente também erra, eu erro muito também, mas vamos fazendo assim por frases, vai lendo por etapas, né? Cada enunciado grande assim, porque a ideia também é confundir mesmo, é dar cansaço em vocês, né? Para não errar essas questões que são aí da base de formação de vocês. Certo? Então, quarto, letra D.
Podemos ir para a quinta? Melhorou um pouquinho aqui agora, né? 4, letra D, isso mesmo. 5, vamos lá. Sobre os saberes que envolve o processo de ensino-aprendizagem, é correto afirmar. Aqui, gente, antes da gente responder, eu queria falar que, na verdade, essa questão era um pouco antiga, tá? A gente não se fala mais hoje em saberes pedagógicos, não é algo muito usual, mas também não está perdido, não. É um conhecimento que a gente não usa, não se fala mais porque veio a BNCC e mudou tudo, certo? Mas vai que acontece, né, da banca misturar justamente esse contexto histórico aí que está muito presente, por isso que eu achei pertinente, certo? Então, essa aqui vocês não se apeguem muito, não se desesperem, porque ela é uma questão antiga, mas é uma questão que a gente faz refletir sobre também o que o enunciado pede. Então, sobre os saberes do processo de ensino-aprendizagem, considerando algo antes da BNCC, o contexto histórico, tá? O que é correto afirmar aqui? Letra A. Uma concepção acerca dos saberes docentes é a singularidade relacionada à teoria trabalhando, tendo considerada a atemporalidade, pois é transmitido no decorrer da carreira profissional. Letra B. Os saberes profissionais dos professores são plurais e homogêneos, e isso se deve exclusivamente a dois fatores: cultura pessoal do professor e conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade. Letra C. Pode-se elencar 6 categorias de saberes, sendo elas os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes das ciências da educação, os saberes da tradição pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica. Letra D. A relação dos docentes com os saberes se reduz a uma função de transmissão dos conhecimentos já constituídos, embora sua prática integre diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. E letra E. Os saberes da experiência são aqueles que o professor, com sua formação completa, aplica em atividades práticas, transmitindo unilateralmente seu conhecimento aos alunos, permitindo, assim, o aumento dos saberes destes. Tá? Então, pense na questão histórica aqui. O que seria saberes dentro do processo de ensino e aprendizagem? Galera do magistério que não chegou a estudar tanto essas mudanças pedagógicas, essas tendências, ou até mesmo os teóricos mais recentes da educação, talvez vai saber melhor. Lembra aí do magistério de vocês. Isso que é mais antigo, tá? Mais da questão dos documentos curriculares, né? Que pregava essa questão. Mas possa ser que a banca veja, como está trazendo muito essa questão de mudanças de paradigma nesse edital, né? Uma transição aí desde o social ao que é a pedagogia hoje, essa nova pedagogia, digamos assim, possa ser que ela coloque lá na alternativa meio que aleatório, né? Aí eu não quis perder a questão, não. Falei, vamos tentar, vamos colocar lá. Certo? As meninas colocaram letra C aqui, de fato, ela está pedindo para determinar sobre esses saberes. Saberes estes que não é que estão em desuso, né? Porque a nova BNCC, ela trouxe uma abordagem aí sobre o conhecimento na forma de objetos de conhecimento, habilidades. Ela já vem trazer aí a questão do saber no sentido, né, das competências e habilidades, no sentido dos temas contemporâneos ou chamados temas transversais, que a gente já pontuou um pouco, né? Então, está em desuso esse termo, certo? Mas os saberes da educação, que envolve esse processo, na verdade, né, da didática, está relacionado a categorias, sendo essas disciplinares, né, curriculares, ciências da educação, a tradição pedagógica, as experiências e a ação, que seria a própria praxis, né? Então, não é correto afirmar que essa concepção de saber, ela fica relacionada à teoria do trabalho, sendo considerada temporal, pois é transmitido no decorrer da carreira profissional. Então, esses saberes hoje não é voltado para o que o professor tem ou não de título de currículo, né? Ainda, apesar de não se falar muito de saberes, mas é relacionado ao processo
pedagógico em si, não a vida, né, da carreira do professor. Letra B, os saberes profissionais são plurais e homogêneos, não são homogêneos, são heterogêneos, já está errado por isso. E isso se deve exclusivamente, ó, cuidado com isso também, a dois fatores: cultura pessoal do professor e conhecimentos disciplinares adquiridos na universidade. Gente, de forma alguma, né? Apesar hoje da necessidade de ter uma formação para essa transmissão do saber científico, a gente sabe que isso também não está atrelado ao fato de ter um diploma, né? Pelo contrário, a educação social vem até explicar sobre isso aí, está em alta. Então, os saberes, eles são independentes, né, do conhecimento científico. Letra D, a relação dos docentes com os saberes se reduz, ó, a mesma coisa, se reduz, tenha cuidado exclusivamente, se reduz apenas a uma função de transmissão de conhecimentos, de forma alguma já constituídos, embora sua prática integre diferentes saberes com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. Ele justifica aqui, mas ele fala que se reduz a isso inicialmente, então está errado. E letra E, os saberes da experiência são aqueles que o professor, com sua formação completa, aplica em atividades práticas, transmitindo-os unilateralmente. Isso aqui foi que matou. Ele não transfere, não é só ele que é o detentor de saber. Hoje o aluno, ele é o centro do conhecimento. Ele também sabe, né? Permitindo assim o aumento dos saberes. Tem algumas críticas com relação a isso, tá, gente? Pessoais. Inclusive, hoje, eu tive aula na escola, eu saí um pouco assim, decepcionada com alguns alunos, já do nono, partilhando aqui um pouquinho com vocês, né? A gente está numa fase assim, tão difícil da educação que a gente não consegue ver nossos alunos com autonomia de querer. Eles têm muitos deveres, obviamente não são ruins, né? Mas a gente não vê assim uma vontade do aluno, de fato, dele usar desse direito dele, né? Então, assim, faz as coisas de qualquer jeito, não tem mais aquele cuidado, aquele respeito por si mesmo, né? Tem sido difícil, mas o fato é que a lei coloca isso em pauta para a gente, né? Eu tive, por exemplo, eu fiz os grupos de trabalho hoje, era para eles apresentar as temáticas, e eu vou ter que pontuar, alguns trabalhos foram com excelência, lógico, mas eu vou ter que pontuar aquela boa vontade de simplesmente eles ter superado e ter ido lá falar. Independente, mas a qualidade em si, a gente vê que está se perdendo, essa qualidade, né? Que a gente espera do processo mesmo de aprender, de conhecimento científico. Então, assim, na minha geração, ainda era uma geração que, meu Deus, tinha um trabalho para apresentar, a gente se desesperava para fazer bem feito, e lá na frente era aquele cartaz bem elaborado, a gente decorava, né? Os meninos hoje não querem fazer isso. E quando vão, a gente ainda tem que pontuar pela iniciativa que ele teve, né? Não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil trabalhar na educação, principalmente no caso, este ano eu tenho percebido muitas questões já, né, sobre a adolescência. Mas, enfim, gente, essa transição pedagógica não é culpa dele somente também, tá? Eu tô querendo dizer isso, exatamente, em capricho zero. Não tem criatividade. Criatividade tem, mas boa vontade de fazer bem feito. E o que eu tô querendo dizer é que essa mudança, a gente acaba, às vezes, extrapolando de querer culpar o bendito adolescente. Tem culpa, sim, mas ele não está sozinho nesse processo. É uma mudança de pensamento pedagógico que a gente está vivendo, uma transição pesada, né? Que ou a gente aceita, entre aspas, para se manter no mercado de trabalho enquanto professor, ou a gente vai viver frustrado. Não é que você tem que aceitar o que ele faz de errado, não é isso. Mas eu tenho percebido algumas dificuldades mesmo enquanto professora das expectativas que a gente tem enquanto conhecimento transmitido, conhecimento, né, científico mesmo, ali. Tem sido difícil mesmo para a gente, mas, né, fazer o quê, né? Tem que superar. Tem sido fácil, não. Essa sexta aqui, meus amores, já estão mais tranquilas também, já um pouco mais óbvias, né? É mais objetiva. Então, a quinta questão, letra C, tá? 6 e 7, para a gente concluir esse momento de hoje. A sexta questão diz o seguinte:
Despeja-se a água de 2 copos em outros, de formatos diferentes, para que a criança diga se as quantidades continuam iguais. A resposta é afirmativa, uma vez que a criança já diferencia aspectos e é capaz de refazer essa ação, essa experiência, né? Então, a gente está falando de uma experiência Jean Piaget, que já dá para você identificar o assunto. E é isso que eu proponho vocês fazerem na prova. Está falando de quê aqui? De que assunto, meu Deus? Talvez eu não consiga identificar que é desenvolvimento, mas eu sei que é Jean Piaget. Tenho que aprender isso. Dado o exemplo acima, podemos dizer que a criança encontra-se em qual período, ou seria aí em qual fase, né? Letra A, sensório motor. B, da meninice. C, operatório concreto. D, operatório formal. E E, o pré-operatório. Tranquila, né, gente? Tranquilaça. Ah, eu acho que eu vou anotar B. Eu não estudei nada. Vou anotar B e vou passar. Óbvio que não, né, gente? Não tem nem referência a nada aqui. Deixa isso aqui para quem está perdido, mais perdido do que tudo na maionese. Então, dado um exemplo acima, ele coloca uma situação contrária aí, né, de análise para a gente, e pede que a gente observe em qual fase do desenvolvimento infantil Jean Piaget ela está, de fato, né? Letra C, operatório concreto. Então, ela já está aqui chegando ou entrando na fase da adolescência, onde ela tem a capacidade de refazer esse trabalho, né? De ter um raciocínio completo sobre o que foi feito, né? Sensório motor não é, porque aqui é de 0 a 2 anos, então é a fase muito do tato, dos sentidos aguçados, ela ainda não tem essa sagacidade de perceber essas quantidades iguais, vai deixar o copo cair, vai deixar a água derramar, vai ser um desastre total, né? Letra E, pré-operatório também não, aqui seria de 2 a 7 anos, ela ainda está assimilando as ideias, ela ainda tem dificuldade, inclusive dificuldades motoras, e o operatório formal também não, né? O concreto é, de fato, concreto, a palavra vem fechando, né? Essa ideia de que ela consegue fechar essa ideia, que consegue assimilar semelhante a um adulto. Operatória formal, ela já tem alguma capacidade, mas pode ser que ela ainda erre isso aqui. Certo? Tranquilaço chegar a essa questão, né? Letra C. E a sétima diz o seguinte: para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere na organização do trabalho educativo, que ele misturou 2 conteúdos, 2 assuntos, tá? Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, então ele pede para falar sobre aprendizagem e ele mistura com a organização. 2 conteúdos que a gente está vendo. Letra A. A interação com crianças da mesma idade e não de idades diferentes. Letra B. Que os conhecimentos prévios de qualquer natureza que as crianças já possuam sobre o assunto são sempre de senso comum e devem ser evitados. Letra C. A resolução de problemas como forma de aprendizagem. Letra D. Um grau baixo de desafios de atividades e, se possível, mais distante das práticas sociais reais para que possam se desenvolver e atuar no mundo. E letra E. A individualidade e a diversidade como fatores que dificultam a aprendizagem em grupo. E aí, para a gente finalizar com chave de ouro hoje. Boa, meu povo, gostei. Essa turma aqui, nesse ponto, nessa questão, já foi bem mais assertiva, tá? Letra C, então, na aprendizagem infantil e na organização. Novamente, quando a gente fala de organização, a gente fala de rotina, né? As questões universando sobre muito isso. E ela é bem objetiva, ó, resolução de problemas com forma de aprendizagem. Poderia ser rotina do dia a dia aqui, como forma de aprendizagem também, né? Corra com sucesso. Ela já vai no cerne do problema ali, é isso aqui, né? Então, a interação com crianças da mesma idade, não de idade diferente, isso se faz importante, mas não é o objetivo da organização, só isso, né? A organização tem a intencionalidade, que a gente até trabalhou isso em outros momentos, do processo de aprendizagem, né?
Letra B, que os conhecimentos prévios de qualquer natureza, tem aqui, e que as crianças já possuem sobre o assunto, são sempre de senso comum e devem ser evitados. Já cortava, né? Eles devem ser considerados e não evitados. Letra D, um grau baixo de desafios das crianças e, se possível, mais distante das práticas sociais, também não. Mais próximo das práticas sociais, para que ela possa se desenvolver. É o contrário. E letra E, a individualidade e a diversidade como fatores que dificultam, também não. Precisa olhar a especificidade, precisa olhar o todo da criança. Na verdade, elas favorecem a aprendizagem em grupo, o reconhecimento da diferença, né? Então, a letra C, de fato, é a nossa resposta, certo? Gabaritozinho para vocês preencher. Então, com isso, gente, isso, o ensino científico é o ensino concreto, conteudista. Também, na verdade, o ensino científico que a gente fala hoje seria ainda, dentro dessa modalidade da educação básica, todo o processo, né, de formação curricular, que está atrelado a um plano de curso ou a um ponto de conhecimento, dos objetos de conhecimento, né, que a BNCC traz hoje. Então, seria um ensino concreto. Aí está dentro das modalidades, desde a educação infantil até a educação superior, certo? Isso seria o ensino científico, né, que a gente se relata. Lembrando que a gente tem esse ensino científico, que inclusive são temáticos, disciplinares, que a gente viu até na aula de ontem, né, que está preso no currículo, e temos os temas transversais ou contemporâneos, segundo a BNCC, que no caso também se refere a conhecimento científico, mas não é estritamente conteudista, no sentido de estar preso no currículo, né? Eu posso trabalhar qualquer tema de abordagem reflexiva da sociedade, que todos precisam ter domínio, e isso é considerado também conteúdo, né? Tem essa diferença aí também, essas percepções. A aula de ontem acho que explica melhor isso para você. Nada bem. Eu cheguei a pontuar um pouquinho disso, né? Com relação à diferença de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transversalidade. E aí eu abordei essa perspectiva, inclusive, exatamente que você trouxe. Certo, gente? Então hoje a gente encerra por aqui. A minha ideia foi essa mesmo, fazer uma revisão diferente, uma coisa diferente, né? Para ficar menos cansativo. Então a gente amanhã tem um feriado. Eu espero que então consiga trabalhar o ECA com vocês, com a graça de Deus. E aí agora a gente vai focar mesmo, terminar essa parte de legislação, né? Aí temos ainda 4 aulas. Pro, ainda assim vai ficar um ou outro conteúdo, não se desesperem não, viu? Eu dou meu jeito, nem que seja para passar uma apostila com questões para vocês, e quero um dos conteúdos, gente, fazer uma aula social, não sei se eu vou dar conta. Eu espero, né? Não vou prometer, não, mas eu quero compartilhar com aquele grupão nosso lá, tá? Que seria a aula de sexualidade, que é muito voltada também para a minha formação, né? Eu acho que eu consigo aí dividir com o pessoal, certo? Boa noite, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Aproveite o feriado amanhã. Tudo outra área, viu? Estou de olho em vocês. Tchau.